Bom, gente, hoje eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente, que se chama Remissão Radical, Sobrevivendo ao Câncer contra Todas as Probabilidades, da autora Kelly Turner. Bom, antes de falar um pouquinho sobre o vídeo, só vou me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Gabriela Gasparim. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu estou gravando alguns vídeos a respeito da minha experiência após um diagnóstico de câncer de mama, que eu tive aos 32 anos em 2018. De lá pra cá, muitas coisas vêm acontecendo na minha vida, né? E eu resolvi gravar alguns vídeos para falar um pouquinho sobre a minha experiência, para compartilhar, porque na época que eu também descobri, tive diagnóstico, foi muito bacana poder ver vídeos de outras pessoas online, né, para poder ter essa troca. Bom, gente, então aí se você quiser aproveitar e curtir a página, né, curtir o vídeo, apoiar o canal, eu fico agradecida, porque aí mais pessoas vão poder ter acesso aos conteúdos. Bom, gente, hoje o vídeo então é sobre esse livro, Remissão Radical, né, o livro é esse aqui. Antes de falar a respeito do conteúdo do livro, eu vou dar uma breve introduzida, assim, o que acontece? Eu tive contato ao livro há pouco tempo, eu li, eu gostei bastante, porém, este livro, ele é bastante polêmico, então se a gente entrar na internet, a gente vai ver que tem bastante crítica com relação a ele. Primeiro, assim, tem bastante conteúdo positivo de pessoas que adoraram, que disseram que o livro ajudou muito, que elas, após lerem o livro, essas pessoas, elas ficaram, assim, com esperanças e até mesmo no tratamento delas ou de pessoas próximas, né? Então, muitas críticas e resenhas positivas, como também críticas negativas, porque trata-se de um livro que fala de assuntos que não são cientificamente provados, então é polêmico, né? Então, tudo que envolve aí qualquer tipo de tratamento ou de situação que não tenha como provar cientificamente, vai ter uma comunidade de pessoas que vai aí criticar, que vai essas pessoas que não são assim, não tem muita empatia por conteúdos que falam de coisas não prováveis, né? Que é o caso deste livro. Então, assim, ela está falando de fatores que as pessoas que tiveram remissão radical contra todas essas probabilidades, né? Fatores que fizeram com que as pessoas se curassem, apesar de diagnósticos que diziam o contrário. Então, gente, até para explicar um pouquinho, agora falando um pouco mais do conteúdo do livro, né? Como é que ela fez esse livro? Ela é uma pesquisadora, a Kelly Turner, ela durante muito tempo trabalhou como voluntária em hospitais oncológicos, né, de pessoas que estavam em tratamento de câncer, e aí ela percebeu, né, nessa comunidade, nesse meio que ela vivia, que existiam essas pessoas que de repente se curavam, apesar de que de uma situação na medicina que dizia o contrário, né? Que dizia que quando os médicos falam assim, olha, não tem mais o que fazer, a pessoa volta para casa, vamos agora ficar em cuidados paliativos, e de repente essa pessoa se curava. Ou se não, a pessoa ficava sabendo de um tumor que já estava no estágio muito avançado e resolvia fazer outras coisas que não apenas o tratamento médico ali, e de repente ela, assim, inexplicavelmente essa pessoa era curada, né? E aí diz a autora neste livro que é muito difícil, né? É difícil mesmo, a gente sabe, quem trabalha com pesquisas científicas, né, sabe que a ciência ela trabalha assim com grupos, né, de pessoas que estão em situações parecidas para poder testar e fazer a pesquisa, para saber se determinado medicamento faz efeito, se determinada prática funciona, né? Então é muito difícil você pegar esses casos isolados e colocar numa pesquisa, porque são, assim, as variáveis são tantas que não tem como comparar. Então, essas pessoas, elas ficam soltas aí, esses exemplos, esses casos, eles ficam fora das estatísticas, né? E o que essa pesquisadora resolveu fazer foi entrevistar essas pessoas, foi procurá-las para tentar ouvir as histórias delas e descobrir, o que aconteceu na sua vida que você de repente teve uma cura improvável, né? E aí o livro então é sobre o que ela descobriu. Ela entrevistou mais de 100 pessoas, né? E aí, gente, antes de eu falar o que ela descobriu, eu vou colocar aqui qual que é a definição o que é remissão radical, segundo a definição dela, tá? Então, remissão radical é quando o câncer desaparece sem que a pessoa recorra à medicina convencional, é quando o paciente recorre a tudo que a medicina convencional oferece, mas o câncer não entra em remissão, passa a usar métodos de tratamento alternativos e a remissão acontece.
O paciente opta por recorrer à medicina convencional paralelamente ao tratamento alternativo e tenta sobreviver a um prognóstico estatisticamente terrível, ou seja, a qualquer tipo de câncer que ofereça menos de 25% de chance de sobrevivência em 5 anos. Bom, gente, então isso é remissão radical, né, de acordo com a definição deste livro. E aí, ela explica, então, gente, que ela foi, então, atrás dessas pessoas, né? Ela diz aqui que ela falou com mais de 100 pessoas que tiveram a remissão radical de acordo com essas definições aqui. E que essas 100 pessoas, quando ela foi entrevistar e conhecer as histórias, elas passaram para ela mais de aproximadamente 75 fatores físicos, emocionais e espirituais que, hipoteticamente, teriam tido algum papel na remissão radical, porque não tem como saber com certeza. Então ela chegou a esses 75 fatores, mas aí ela diz no livro que desses 75 fatores, alguns eram muito individuais e específicos, a uma ou outra pessoa, mas que 9 fatores eram muito presentes nessas mais de 100 pessoas que ela entrevistou. Então esses 9 fatores eram recorrentes, as pessoas sempre falavam com frequência nas entrevistas, então ela agrupou esses 9 fatores no livro para falar, bom gente, olha, é o seguinte, eu entrevistei mais de 100 pessoas que tiveram remissão radical, dessas 100 pessoas, a maioria ou esses fatores aqui estavam presentes em grande parte, né, dos entrevistados. E quais são esses 9 fatores? Eu vou contar um a um então, vou explicar um pouquinho cada um deles conforme eu vou lendo. Então, o primeiro fator é mudar a dieta radicalmente. Então, nesse mudar a dieta radicalmente, ela fala de casos de pessoas que realmente foram a fundo assim, em alimentações que fizessem com que o próprio organismo combatesse o câncer sem precisar, né, de outros tipos de tratamento. O que ela diz aqui no livro, gente, é que ela não está dizendo que qualquer pessoa precisa fazer isso, ela apenas está dizendo que ela entrevistou as pessoas que deram esses depoimentos. E é por isso que acaba sendo um pouco polêmico, porque aí fica parecendo que assim, então é só a gente mudar de dieta que a gente vai curar do câncer. E não é, a gente sabe que não é necessariamente dessa forma que vai acontecer para todo mundo. Aconteceu para algumas pessoas que ela entrevistou, mas o que eu sei também, por exemplo, com relação à dieta, é que a gente não precisa ser ou 8 ou 80. A gente pode unir o útil ao agradável, né? Assim, melhorar de dieta radicalmente é bom para qualquer pessoa. Então, se a gente tiver uma dieta o mais saudável possível, só vai fazer bem de qualquer forma, né? Então, por que não, né? Nesse livro, ela vai trazer casos de pessoas que mudaram de dieta, realmente assim, elas foram ao extremo, procuraram formas que fizessem com que o corpo se fortificasse com a alimentação. Então, assim, existem algumas dietas, por exemplo, uma dieta de alimentos apenas crus e naturais, e sem nenhuma origem animal, por exemplo. E, enfim, cada pessoa foi atrás, né, de uma dieta. A maioria dessa dieta é um pouco mais de alimentos crus e naturais, né, de acordo com este livro. E aí as pessoas, então, teriam melhorado, apesar de, né, da medicina oferecer outras probabilidades, ou, enfim, apesar de, às vezes, a medicina não trazer isso como uma possibilidade, as pessoas fizeram isso e nesse livro dizem que isso fez com que elas alcançassem, então, essa remissão radical. Eu vou fazer um parênteses aqui. Antes de eu continuar a lista, eu queria dizer que assim, eu compartilhei essa lista numa sessão com o meu psicólogo, quando eu estava lendo o livro, e algo que ele comentou que eu acho que é importante ressaltar, é que assim, gente, os 9 fatores que estão nesta lista, eles vão se beneficiar a qualquer pessoa, se ela tiver ou não um tratamento de câncer. Então assim, não é porque a pessoa está com câncer que ela tem que fazer, por exemplo, mudar a alimentação, né? Na verdade, são coisas que assim, vão fazer bem independentemente se a pessoa tem ou não uma doença grave. Porém, e que são coisas às vezes desafiadoras até para todo mundo, inclusive para quem está com uma doença grave. Então, assim, do mesmo jeito que é algo muito bom para todos, é muito difícil para todo mundo executar. Então, a gente tem que ponderar também esse ponto, tá? Então, o outro item, assumir o controle da própria saúde. Por assumir o controle da própria saúde, a autora diz assim, quando os pacientes pegam e não ficam apenas passivos ali esperando, né, o que os médicos vão dizer e cumprem à risca tudo que está lá. Às vezes a gente tem aí uma dúvida sobre determinado tipo de tratamento e a gente simplesmente, né, vai indo conforme vão falando pra gente fazer. Então ela diz que esses pacientes aqui, eles pegaram e falaram, não, então peraí, eu tô com esse diagnóstico, então o que eu faço?
assumiram o controle, pegaram e foram atrás de repente mudaram de médico se não estavam gostando do primeiro, foram atrás de possibilidades, foram atrás de coisas que podiam fazer em paralelo, né? Não ficaram ali apenas à mercê do que era oferecido, né? Ouvir e seguir a intuição, esse é o terceiro fator. Ouvir a intuição é algo, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto de pesquisar e ler a respeito de como melhorar, de como desenvolver essa habilidade de ouvir a intuição. Algumas pessoas até duvidam se a intuição existe ou não, então vai muito da crença de cada um. Eu acredito que sim, e eu tenho tentado desenvolver a minha intuição, porque a gente vive numa sociedade, querendo ou não, que a gente acaba deixando a intuição de lado, mas ela existe, né? Pelo menos eu acredito que sim. É aquela vozinha que de repente nos fala que a gente deve fazer alguma coisa, e quando a gente vai lá e faz, a gente vê que, nossa, foi realmente a melhor coisa a ter sido feita, né? Ou ao contrário, quando a gente sente que devia fazer alguma coisa, mas a gente ignora, não faz, e aí a gente fala, putz, olha, deveria ter feito porque não fiz e me dei mal, né? Então, nesse livro, as pessoas ouviam a sua intuição e isso ajudava elas. Então, elas ouviam a intuição sobre qual tipo de tratamento seguir, sobre fazer ou não a cirurgia em determinado momento, porque a gente, durante o tratamento, a gente tem que tomar algumas decisões, né? Às vezes, em alguns casos, existem dois caminhos. E aí a gente, segundo a autora, esses entrevistados disseram que ouviram a sua intuição, algumas pessoas de uma maneira muito radical, ouviram a sua intuição e decidiram de repente não fazer o tratamento na medicina. Então por isso que o livro é polêmico, entendeu? Mas a gente também pode ouvir a nossa intuição em pequenos decisões, em pequenas decisões que a gente tem que tomar, ou em grandes, importantes decisões em todo momento durante o tratamento. E se conectar com a intuição é algo que é difícil, porque às vezes a gente não tem isso desenvolvido. Então eu sugiro, caso você tenha vontade, até dar uma olhadinha aí em materiais online, de pessoas que ajudam a gente. Tem muitos vídeos e muitos conteúdos online que ajudam a gente a desenvolver a nossa intuição, de repente praticando meditação, fazendo rituais, percebendo, né, os nossos sentimentos e pensamentos, ficando atento ao que a gente sente, né, e aí para poder ajudar a decidir o melhor caminho a seguir durante o tratamento, né. Aí um outro item é consumir ervas e suplementos, né. Esse item, neste livro, essas pessoas procuraram de repente algum especialista, de repente algum especialista de uma linha mais natural ou não, que em paralelo ou não também ao tratamento indicavam alguns chás, algumas ervas ou alguns suplementos mesmo vitamínicos, esses suplementos que às vezes a gente encontra aí mais disponíveis no mercado. Isso é algo que também, né, muitas pessoas tomam, independentemente de estarem ou não com câncer, e muitas pessoas dizem que muda muito e ajuda muito, algumas pessoas falam que tomam e não fez efeito, mas os suplementos, de repente, de vitaminas, isso daí não tem dúvida, né, isso daí para quem gosta mais de um embasamento mais científico, a gente sabe que realmente às vezes nosso organismo está com alguma deficiência de alguma vitamina, algum nutriente e que precisa tomar suplementos, né? Que aí no caso quem vai saber é um nutrólogo, um nutricionista, um especialista mesmo, né? E quando a gente está com câncer ou quando a gente está fazendo, por exemplo, quimioterapia, o nosso organismo fica fraco. Então tomar suplementos de repente pode ser um caminho importante, né? Ela fala assim que no livro não é que todas as pessoas fizeram esses 9 itens, algumas faziam, algumas não, é que realmente muitas falaram que tomavam suplementos. Então, fica aí uma sugestão, uma dica, de repente, tomar algum suplemento se estiver precisando, se estiver se sentindo fraco. Aí vai, gente, realmente da decisão pessoal de cada um, né? Aí ela fala também em liberar sentimentos reprimidos. Esse item é um pouco polêmico porque a gente, quando está em tratamento de câncer, é comum as pessoas, vem esse estigma, né, gente? Porque a pessoa com câncer é aquela que guarda mágoa, que guarda rancor, que tem sentimento reprimido e tudo mais, né? É muito chato, porque assim, eu não sei vocês, mas eu não conheço nenhum ser humano que não tenha algum sentimento reprimido, então assim, fica parecendo que a pessoa que tem câncer, ela tem algum problema com relação a isso e é muito ruim, incomoda muito, né? Porém, mais uma vez, voltando para aquele aspecto que foi dito ali pelo meu psicólogo, né? Qualquer pessoa que liberar sentimentos reprimidos, vai fazer bem para ela, independentemente dela estar ou não em tratamento de câncer. Então eu acho, gente, que liberar sentimento reprimido vai fazer bem para todo mundo. E eu realmente acredito, eu percebo que faz bem para a saúde, a gente tá bem com os nossos sentimentos, a gente não tá guardando mágoa, não tá guardando rancor. É comum, né, por exemplo,
Às vezes a gente vê casos assim, a gente fica muito estressado, dá dor de cabeça, dá dor de garganta, ou se a gente tem alguma questão emocional, a gente fica mais vulnerável, com o nosso sistema imunológico mais fraco. Isso daí é algo perceptível, acredito eu, não olhei, não pesquisei, mas acredito eu que até os próprios médicos da medicina também costumam falar, né? Porque o estresse, querendo ou não, ou questões emocionais, afetam no nosso físico, na nossa saúde. Então, por que não tentar liberar sentimentos reprimidos, né? No livro ela vai dando dicas de como fazer cada um desses passos. No caso de liberar sentimentos reprimidos, bom, a gente pode procurar uma ajuda com psicólogos, pode conversar com amigos, pode tentar resolver uma situação desconfortável aí com alguma pessoa próxima, algum familiar ou algum colega que tenha ficado, enfim. Esse tipo de situação parece que faz bem. Outra coisa, eu mesma tenho feito uma prática muito bacana que se chama Ho'oponopono. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela é bastante divulgada para algumas pessoas. Eu vou escrever aqui na descrição do vídeo como se escreve Ho'oponopono, porque ela é uma palavrinha havaiana. Mas é uma forma de oração sem nenhuma religião, assim, ela não tem nenhuma relação com nenhuma religião, mas que a gente faz para poder liberar, inclusive, alguns sentimentos reprimidos. Então pode ser bacana. Vocês também podem procurar no Google aí maneiras de praticar o Ho'oponopono. O outro, alimentar emoções positivas, o que é parecido com essa questão dos sentimentos reprimidos. Vai fazer bem para qualquer pessoa alimentar emoções positivas, independentemente de estar ou não, né, com câncer. Mas eu acredito que no tratamento, gente, a gente precisa sim olhar para esse aspecto. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente já está passando por uma situação tão delicada, tão difícil, já está passando, às vezes, pelo pior momento das nossas vidas, né? Se a gente não se ajudar e não começar a tentar pensar um pouco mais positivo, de que as coisas vão dar certo, de que o tratamento vai funcionar, de que o nosso organismo vai reagir, de que a cura vai chegar, a gente não vai fazer bem a gente pensar negativo, concorda? Eu já até fiz um vídeo em algum momento aqui no canal falando que durante o meu tratamento, assim, quando eu fui fazendo as etapas mais intensas, todas as vezes que eu previ que o caos ia acontecer antes de uma cirurgia, ou antes de uma quimioterapia, ou antes de um remédio novo, eu sempre ficava, nossa gente, isso vai ser muito difícil. Aí eu via na internet todos os efeitos colaterais, tudo que poderia acontecer. Gente, eu fazia e não acontecia nem 30%, 20% do que eu estava achando que ia acontecer, né? Então, ter um pensamento positivo, nossa, é a melhor coisa que a gente faz. Porque a gente se livra de se preocupar com o que não precisa, a gente traz otimismo, a gente fortalece a nossa saúde, o nosso corpo, né, com energias positivas. Então, eu acredito que funciona, né, gente? O outro fator, ser receptivo ao apoio social, também, assim, quando a gente está doente, mais do que nunca, a gente precisa de apoio, a gente precisa de carinho, a gente precisa de pessoas próximas. Às vezes, por exemplo, no livro, a autora traz um caso de uma pessoa que estava sem dinheiro para fazer o tratamento e aí pessoas apareceram para ajudar e para pagar o tratamento para ela. E isso foi muito importante porque ela percebeu que ela era amada, que ela achava que ninguém ligava muito para ela, que ninguém gostava muito dela e de repente uma comunidade toda se juntou apoiando financeiramente o tratamento dela. Então ajudou muito, e isso também ela coloca como um fator que foi assim importante para a cura dela, ela saber que ela era amada, que as pessoas poderiam ajudar, que ela poderia contar com as pessoas, né? Então a gente, quando está em tratamento, muitas pessoas aparecem para nos ajudar, mesmo que seja com um ouvido, com um abraço, com a presença, com a companhia, né? Então a gente está receptivo a isso, se abrir a isso só vai fazer bem pra gente, né? É o que fala no livro, também acredito que faz sentido. Aí o oitavo fator é aprofundar a ligação espiritual. Esse fator também, mais uma vez, é algo que de repente pode fazer bem para qualquer pessoa. Aqui fica um pouco difícil a gente falar, né, em aprofundar, porque muitas pessoas não têm crença nenhuma e não querem ter, e aí tudo bem, né? Mas no livro, ela diz que quem estava nessas remissões radicais aí, uma grande parte das pessoas aprofundaram a sua relação espiritual. Quem passa por um tratamento de câncer sabe que é bem comum, né, gente? A doença trazer um chacoalhão na nossa vida como um todo. E muitas pessoas que de repente não tinham nenhuma ligação espiritual, com essa susto, né? Com essa possibilidade de, nossa, de repente posso morrer rápido, né? Elas têm aí digamos assim, sentem um chamado para o lado espiritual. Então, assim, no livro ela traz como algo positivo.
a gente também pode encontrar inúmeras informações aí disponíveis online, em livros e enfim, de pessoas que de qualquer forma vão dizer que ter aí uma espiritualidade ativa e desenvolver a espiritualidade vai fazer bem para a nossa saúde de qualquer forma. Porém, quando a gente está num tratamento de câncer, eu também, mais uma vez, creio que pode ajudar muito a gente a desenvolver a nossa espiritualidade, né? Que a gente não precisa seguir uma religião específica, não precisa ser nada disso, mas pode ser, de repente, alimentar a nossa própria fé na vida, começar a fazer práticas que façam sentido pra gente, de repente procurar algumas leituras, não sei, cada um vai poder, às vezes, aumentar a conexão com a natureza, às vezes só isso já é uma prática espiritual, né, ir mais no parque, ou às vezes quem está em quimioterapia não pode tomar sol, ficar mesmo que embaixo da sombra, com um chapéuzinho, mas num lugar mais arejado, já pode ser desenvolver a espiritualidade, não sei, cada um vai saber, né, como que faz isso, mas aqui no livro as pessoas que fizeram isso também, de repente, acreditaram esse ato a sua remissão ter acontecido. E a última, gente, é ter fortes razões para viver. Essa me pegou bastante, porque eu não sei como é que é com cada um, mas pra mim, teve um momento do meu diagnóstico que eu me fiz essa pergunta. Eu pensei assim, mas eu fiquei muito abalada, porque a gente fica, né, com aquela coisa de, nossa, de repente eu posso morrer rapidamente, ou de repente a minha vida vai ser mais curta do que a das demais, né? E aí eu me peguei perguntando, mas por que eu quero viver? O que me move? Por que eu não, né, por que eu não quero ir embora, digamos assim, né? Por que eu quero me curar, né? E aí, nesse livro, no último capítulo, ela nos convida a pensar sobre isso, né? Eu até marquei aqui a página, porque eu vou ler, porque ela fala assim, né, ó, que, por isso, uma das primeiras perguntas que faço aos pacientes com câncer é: por que você quer continuar vivo? Não apenas se eles querem continuar vivos, mas por quê? O que ainda gostariam de fazer nesta vida? Que atividades lhes trariam mais energia e alegria? Eu os encorajo, e a você também, a pensar nessas perguntas, porque, mesmo que nunca realizemos todos os nossos objetivos, basta tê-los para extrair de dentro de nós uma energia vital e revigorante. Bom, gente, eu confesso que me fez muito sentido essa última pergunta, esse último tópico, porque realmente, às vezes a gente fala que quer ficar vivo, mas a gente não pensa por quê, a gente só pensa que a gente quer ficar vivo. E de repente, neste livro, algumas pessoas que tinham um porquê muito forte, elas acabavam tendo forças e aí de repente o corpo reagiu e elas se curaram, não sei, aí a gente não tem como explicar, mas que tem um porquê, né, em alguns casos fortaleceu, de repente a pessoa decidiu, não, eu não vou morrer agora, eu vou fazer tudo que é possível, e essa força veio junto e fez com que ela de repente fizesse aí um tratamento mais centrado, ou procurassem outras alternativas, ou fizessem as outras, né, coisas que estão aqui listadas, né? Então, não, eu tenho um porquê, então eu vou melhorar minha alimentação, então eu vou ter pensamento positivo, então eu vou estar aberta ao apoio social, eu vou procurar algum suplemento, não sei. Aí essa razão ajudou a pessoa a ter outros motivos e fez ela ter a remissão. Gente, essa é uma lista, eu como paciente também, eu sei que é muito difícil, é muito complicado de repente alguém vir com uma fórmula mágica do sucesso, você vai fazer isso e você vai se curar, mas não é isso que o livro propõe, pelo menos não foi a minha interpretação. O livro, por mais que seja polêmico, né, por exemplo, um dos casos citados, o rapaz ele foi no João de Deus, né? Porque esse livro é de uma autora americana, mas um dos rapazes que foi entrevistado, que é americano também, inclusive ficou sabendo naquela época do centro do João de Deus aqui no Brasil, que funcionava, né, lá em Goiás, enfim, não sei se você que está assistindo esse vídeo sabe, mas o João de Deus ele foi aí também um caso muito polêmico, que depois agora ele está preso, né, porque ele foi acusado, né, de estupro por várias pessoas daquele mesmo centro, ou seja, é polêmico, e aqui no livro, só que assim, gente, a questão do centro do João de Deus, inúmeras, centenas, milhares de pessoas durante muitos anos foram nesse centro e relatavam curas e tudo mais, e de repente vem esse episódio desse guia espiritual que tinha, de repente, esse lado positivo ali no centro dele e tinha esse lado negativo. Então, a questão é importante dizer que o livro traz algumas questões como essa, e por isso que é um pouco polêmico, mas
eu acho que extrapola, né? A questão desses itens que estão falando aqui extrapolam também essas questões muito assim, racionais, muito assim, que fazem, que fogem da nossa compreensão humana. Então, de repente, se a pessoa procurou a espiritualidade dela, independentemente de onde for, e isso fez bem para ela e promoveu a cura, isso é uma coisa. Se uma pessoa que tinha um centro lá era um cara que fazia coisa errada, enquanto outras pessoas eram curadas ali, isso é outra coisa, não nos cabe a nós também querer colocar tudo numa caixinha, né? Porque eu encontrei uma crítica sobre este livro que trazia esse caso específico do João de Deus, por isso que eu tô falando aqui no vídeo, mas tô falando qual que é a minha opinião a respeito. Mas o livro em si eu gostei, eu achei muito positivo, me ajudou muito, eu acho que cada pessoa vai ter uma reação, né, a respeito disso, mas eu quis trazer a minha opinião para poder compartilhar com vocês. E aí eu até gostaria, se vocês já leram, ou o que vocês acham a respeito disso, se vocês quiserem colocar aqui no comentário, nos comentários pode virar aí um fórum de debates, tanto de opiniões pró ou contra o livro, enfim, ou contra essas práticas em geral. Espero então que tenha sido útil, muito obrigada e até o próximo vídeo.